o Flamengo não perdeu tempo, bateu o martelo e definiu como será a venda. Bilionário quer fazer proposta para tirar Pedro do Mengão. Gerson se despede oficialmente e Ayrton Lucas tem alta antecipada. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, canal Flazoeiro. Eu estou chegando com tudo na tarde deste domingão agitado no Flamengo, e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Te amo, Mengão. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal. Nós chegamos à incrível marca de 2.490.000. Estamos caminhando para 2,5 milhões. Então eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Você não paga nada por isso. Observa, vê se você é inscrito. Se você não for inscrito, se inscreve aí no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like, porque vai ajudar bastante a gente, tá certo? Bom, deixa eu começar o vídeo aqui rapidinho, só falando sobre o Gerson, porque hoje, oficialmente, o jogador se despediu do Flamengo em suas redes sociais. Ele agradeceu pela passagem ao clube e alegou que realizou um sonho em ter vestido o manto rubro-negro. Logo após ele postar em suas redes sociais uma despedida do Flamengo, o Zenit postou a sua chegada, o seu anúncio oficial, e hoje o Gerson foi oficialmente anunciado como o jogador do Zenit, vai jogar com a camisa 9. Bom, saí do Gerson aqui porque não é mais nosso jogador. Óbvio que, por respeito ao torcedor rubro-negro, eu trouxe a informação, mas que o Gerson seja feliz por lá, pela escolha que ele fez. Bom, falar agora sobre a situação do Ayrton Lucas, porque o Flamengo soltou um boletim médico, até com uma boa notícia sobre o lateral esquerdo, que teve que passar por uma espécie de mini cirurgia para costurar ali a canela daquele rasgo que ele teve ontem no jogo contra o São Paulo, um corte de mais ou menos uns 8 centímetros. E o que acontece, gente, é o seguinte: ele passou pela cirurgia, tomou ponto, vamos falar o português claro, e a expectativa é que ele ficasse 48 horas sob efeito lá de antibióticos para ver como é que iria reagir. Porém, o médico do Flamengo, o Dr. Luiz Macedo, avaliou o jogador na tarde de hoje e constatou que ele está clinicamente bem e sem dor no local. Após 24 horas, ou seja, teve a alta antecipada, ele já vai receber a alta médica, já vai sair do hospital para começar a tomar o remédio ali de 8 horas na sua casa. Então, a expectativa é que na noite deste domingo, Ayrton Lucas já seja liberado. Já o Alexandro, ele foi substituído aos 7 minutos do primeiro tempo com dores na posterior da coxa esquerda, passou por uma ressonância magnética neste domingo e aí sim, infelizmente, constatou uma lesão no local. O jogador já inicia tratamento na fisioterapia. Expectativa aí é que ele volte o mais rápido possível, e a gente está nessa torcida também, até porque o Alexandre é um jogador muito importante para o Flamengo e a gente tem um jogo contra o Inter no mês que vem que realmente a gente vai precisar de todo mundo bem. Agora, a gente pode ter o Varela jogando na lateral esquerda e o Matias Vinha. A tendência é que ele agora também tenha mais minutos. Vale lembrar que o Vinha voltou de uma lesão que foi muito séria, ele ficou aí praticamente 1 ano fora, passou por uma cirurgia no joelho, e agora a expectativa é que com a lesão do Alexandro e com esse corte aí na canela do Ayrton Lucas, a gente possa ter Matias Vinha fazendo mais jogos aí com a camisa do Flamengo e deve ver Varela jogando de titular na lateral esquerda. Bom, vamos mudar o assunto, falar agora sobre a situação do Pedro, porque depois da fala do técnico Felipe Luiz ontem, que óbvio que pegou todo mundo de surpresa, o Pedro não se pronunciou oficialmente e ninguém que trabalha com o Pedro rebateu as falas do técnico Felipe Luiz. Meio que, entre aspas, aceitaram o que o Felipe Luiz falou. A única fala que se tem de alguém ligado ao Pedro é do seu empresário dizendo que iria trazer propostas para tirar o jogador do Mengão. Já se passaram aí quase 24 horas da fala do técnico Felipe Luiz e até agora ninguém, nem o Pedro e nem ninguém relacionado a ele se pronunciou sobre um pedido de desculpa, sobre uma tentativa de volta por cima. Era até uma expectativa que hoje tivesse uma reunião entre o técnico Felipe Luiz e o Pedro
para zerar, para colocar ali um ponto final em toda essa confusão. Por enquanto, a gente não recebeu informação dessa reunião, até porque hoje o elenco está todo de folga, o técnico Felipe Luiz também está de folga. Mas a informação que saiu hoje, o Pilhado trouxe, eu vi que o Paparazzo também trouxe, o Júlio também trouxe, é que existem 2 clubes interessados em contratar o Pedro. E dois clubes de grupo bilionário. A situação é a seguinte: o Zenit, que contratou agora o Gerson, e o Besiktas, da Turquia, estão interessados na contratação do camisa 9 do Flamengo. O Flamengo espera chegar uma proposta para avaliar a proposta e para saber se vai vender ou não o Pedro. Fala-se até na possibilidade de 15 milhões de euros, o que daria hoje na cotação atual 97 milhões de reais. Eu queria saber da sua opinião. Se você fosse o Flamengo, você venderia o Pedro, mesmo diante de todos esses problemas, por 97 milhões de reais? Você aceitaria uma proposta de 15 milhões de euros para vender o Pedro? Coloca, por favor, nos comentários, eu quero saber de você. Esses 2 grupos de bilionários estão interessados. Ainda não fizeram uma proposta oficial, mas se cumprir aquilo que o empresário do jogador havia falado, a tendência é que ainda essa semana chegue uma proposta e que ainda essa semana se defina a situação do Pedro. E o Flamengo soltou uma nota oficial batendo martelo sobre o modelo de venda que vai ser utilizado pelo Flamengo nessa janela de transferência. Durante o período de janela de transferências, é natural que propostas e sondagens aconteçam com frequência, tanto para venda quanto para a compra de atletas. Isso, no entanto, não significa que o clube esteja negociando seus jogadores. O Flamengo esclarece que apenas considera negociações que estejam alinhadas com seus interesses esportivos, estratégicos e financeiros, além de levar em conta o desejo dos seus atletas. O clube reforça que, neste momento, não tem interesse, tampouco necessidade de vender jogadores do elenco. Qualquer movimento nesse sentido apenas ocorrerá mediante ao pagamento exigido pelo clube e não por pressão de agentes e intermediários. Então o Flamengo está dizendo, olha, eu não quero vender nenhum dos meus jogadores, eu não preciso, no ponto de vista econômico, vender nenhum dos meus jogadores e não adianta nem os agentes, nem os intermediários fazerem pressão, que não vai ser assim que eu vou vender. Eu vou analisar se o jogador quer sair, se eu tenho uma peça de reposição e principalmente qual é a minha estratégia visando o planejamento do ano, da temporada, quanto a esse jogador. Aí, eu quero ler esse trecho. Especulações divulgadas de forma irresponsável, muitas vezes fomentadas por terceiro, apenas desinformam a imprensa e confundem a torcida e geram ruídos desnecessários no ambiente de futebol. Alguém tinha que botar aqui, nessa estrofe aqui, nesse pedaço, assim, ó, atenção membros do departamento de futebol, que ficam vazando notícias falsas para a imprensa, que ficam enganando a imprensa. Alguém tinha que botar nesse pedaço aqui isso, porque essa polêmica do Pedro, essa confusão do Pedro, começou com um dirigente do futebol de conversa fiada com jornalista, falando besteira para jornalista e depois o clube desmentindo uma situação que era verdade. Então, essa última estrofe aqui, ó, especulações divulgadas de forma irresponsável, quem tem feito isso aqui é dirigente que trabalha no Flamengo, é funcionário do próprio Flamengo. Então, tinha que botar. Atenção, membros do departamento de futebol. Atenção! Especulações divulgadas de forma irresponsável. Porque é isso que tem acontecido muito. O Flamengo segue focado nos seus objetivos na temporada, com o elenco valorizado, competitivo e comprometido em busca de títulos. Então, é isso, o Flamengo definiu que não vai vender nenhum jogador por pressão de empresário, de agente, de ninguém, e meio que falou, olha, especulações divulgadas de forma irresponsável, muitas das vezes fomentadas por terceiros, só que na minha concepção não é terceiros, é muita gente de dentro do próprio Flamengo, apenas desinformam a imprensa. É isso.
chega uma informação para nós aqui de um funcionário do departamento de futebol, de um dirigente do departamento de futebol, a gente, como imprensa, a gente vai divulgar, a gente vai falar para as pessoas. E aí, muitas das vezes, essas informações são mentirosas, essas informações não são verdadeiras. Muitas das vezes, a gente tem uma informação, a gente vai lá apurar, pergunta se é verdade, a pessoa fala que é mentira e daqui a pouco ela solta para outro veículo dizendo que é verdade. Enfim, apenas desinformam a imprensa e confundem a torcida e geram ruídos desnecessários no ambiente de futebol. Foi exatamente o que aconteceu com o Pedro. Foi exatamente o que aconteceu com o Pedro. Gerou um ruído desnecessário no ambiente de futebol. Já estava ruim. Ficou ainda pior. O próprio Felipe falou, o Pedro já estava mal, só que essa semana ele ficou ainda pior. Pior por quê? Por causa do negócio do print que vazou, enfim. Já estava ruim, já não estava bom, ficou ainda pior. E agora a situação é essa. Vou ficando por aqui, gente. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o seu like. Muito obrigado por tudo, valeu, tamo junto e é nóis.